A todos. Hoje nós teremos a participação da Laura Assunção. A Laura frequenta a CBE há mais de 30 anos, é fisioterapeuta, trabalha no atendimento ao público às segundas-feiras e no grupo de estudos da saúde, junto com o Mário, com a Cristiane, com o Geraldo e outros, né? Muito bem, Laura, é contigo mesmo. Bom, boa tarde, pessoal. Então, nós vamos dar continuidade àquela apresentação que o Mário vem fazendo todos os sábados, né, nos últimos sábados, tentando delinear um pouquinho o que é a saúde, conceituar, para que as pessoas entendam um pouquinho o universo da saúde, né? E hoje coube a mim falar um pouquinho para vocês o que fazer para manter a saúde, algumas dicas práticas de recursos, situações, o que nós devemos nos ater, o que faz diferença, o que é importante e o que compõe todo o arsenal de saúde, né? O Mário falou até de conceito, o Geraldo, em geral, fala da, da conceituação de que a gente tinha de saúde como ausência de doença, mas, na verdade, hoje a gente vê que isso é muito mais amplo e tem muito mais coisa entrando nessa prática do que simplesmente não adoecer, né? O que a gente faz para não adoecer? Cada vez isso cresce mais, esse leque de coisas cresce mais, e é isso que a gente vai tentar abordar agora, tá? Eu já peço desculpas antecipadas para vocês, porque o meu negócio é o presencial. Eu não me dou bem com tecnologia, vou tentar voar para dentro da tela, não vai dar certo. Então, eu vou tentar fazer as coisas da melhor maneira possível, e no final aí a gente tenta esclarecer nas perguntas, que talvez seja até o mais interessante para nós. Vamos ver se o slide vai mudar. Não. Tá, e agora? Ah, vai. Bom, o primeiro tópico que a gente pode abordar é a oxigenação, a respiração. Então, vocês já, algumas pessoas lá na SBE já me ouviram falar nessa palestra da respiração, os núcleos filiados também, porque eu falei no ENUF, mas a gente tem que reforçar isso, né? Porque é uma questão do dia a dia, e como é um movimento automático, dificilmente a gente para se ater realmente na respiração. Como é que eu estou respirando? Então, quando a gente fala de respiração, eu trouxe aqui uma imagem de pulmão, eu não vou falar nada muito técnico hoje, mas é mais para a gente fazer assim um entendimento, né? Por que é importante uma boa respiração? Porque a gente sabe que sem respirar ninguém fica por aqui, isso já é óbvio. Mas, assim, por que é importante eu ter uma boa quantidade de oxigênio disponível no meu organismo? Todos os nossos órgãos, sistemas, eles dependem do oxigênio. Então, eles precisam, eles usam de uma maneira ou de outra o oxigênio para fazer as funções metabólicas e para manter as células vivas e em bom funcionamento. Muitas vezes, a baixa oxigenação determina presença de sintomas e depois até de doenças, né? Então, um dado muito importante que a gente fala quando fala de respiração primeiro é a ventilação. Então, quero que vocês entendam o que é ventilação, o que são capacidades pulmonares. Nesse desenho aqui, eu vou tentar fazer como o Mário me mostrou, da setinha, tá? Então, a gente tem, primeira coisa para a gente prestar atenção é o formato do pulmão. Olha, o pulmão é um triângulo, tá certo? Aqui por trás o coração na frente, né? E aqui o pulmão. Na frente, não exatamente na frente, atrás, né? E o pulmão. Sempre que a gente olhar para o pulmão, é importante perceber o seguinte: as áreas basais, essas áreas de baixo, elas são maiores, tá certo? E aqui a gente tem uma área menor. Se a gente pudesse abrir um pulmão e esticar o tecido, a gente veria que ele é um tecido cheio de alvéolozinhos, esse slide, infelizmente, eu acabei não colocando, cheio de estaquinhos, tá? Que é a malha funcional do pulmão.
Então, só para começar a falar, é importante saber que se o ar chegar só aqui em cima, a gente vai receber uma quantidade de oxigênio muito menor. Então, a gente tem que fazer o possível para o ar chegar até as bases do pulmão, tá? Exatamente para que a gente aproveite a captação desse oxigênio onde a gente tem mais malha de tecido. Como é que a gente faz isso? Com respiração abdominal. Então, aqui é uma coisa que normalmente eu faço lá na prática, mas todos vocês, e quem está me ouvindo, colocar as mãos no final das costelas, vai estar colocando as mãos exatamente onde está o diafragma, que é o músculo da respiração. O diafragma fica aqui embaixo, como uma cúpula. E ele funciona como um pole, né? Sendo ativo, contraindo para a gente puxar o ar e soltando para a gente soltar o ar. Então, sempre que a gente fizer uma respiração correta, usando mais o diafragma, a gente vai conseguir encher mais as bases do pulmão e conseguir fazer um maior número de trocas gasosas. Quando a gente respira curtinho, lembra, quem ouviu as falas do irmão Leocádio deve lembrar quando ele falava da respiração de passarinho, aquela respiração de peito, né? Façam o teste em vocês. Quando vocês fazem uma respiração profunda, o que é que mexe? É o peito ou é a barriga? Lembrem da respiração do bebê novinho ou da respiração do cachorrinho novinho. Respira a barriga, não é? É exatamente esse tipo de respiração que a gente tem que tentar fazer. Então, se a gente respira muito com o peito, a gente vai usar muito fortemente os músculos acessórios da respiração, que não deveriam ser usados em situação normal, e a gente começa a fazer alterações posturais, além de tudo. A gente começa a ter tensionamento nos ombros, no pescoço, dor de cabeça. Então, muitas dessas tensões e sintomas que as pessoas referem a cefaleia tensional, elas têm a ver com a maneira errada de respirar. Essas trocas gasosas, né, elas também são extremamente importantes sempre que entra o oxigênio no nosso pulmão e sai o gás carbônico, a gente manda esse oxigênio para dentro dos vasos e ele vai ser levado para todo o nosso organismo. Então, a gente também sabe que tem uma relação muito importante da oxigenação com o relaxamento. Então, reparem, cada um de nós, quando está nervoso, se a gente está ansioso, o que a gente faz? A gente já não fala, respira, respira fundo. Quando eu faço uma incursão de respiração profunda, eu aumento a captação de oxigênio, porque aí eu amplio a minha capacidade pulmonar, eu consigo expandir ao máximo o meu pulmão e aumento a capacidade de oxigênio, aumenta a PO2, que a gente fala, a pressão de oxigênio no nosso sangue. E com isso, o organismo, ele faz um entendimento que a gente está captando muito oxigênio, diminui a nossa excitação e a gente relaxa. Então, a respiração, além de ser fundamental para a vida, de ter a importância de manter uma condição, em uma boa condição, os nossos órgãos e as nossas células, incluindo o cérebro, tá? É importante lembrar disso. Ainda por cima, é um instrumento formidável para que a gente consiga relaxar, para que a gente consiga alcançar níveis mais basais, mais tranquilos. E quando é que a gente vai ver que isso vai cruzar ali na frente com o sono, vai cruzar com diminuição da ansiedade. Aí eu sou uma pessoa ansiosa. O que eu tenho que fazer? Respirar mais. Lembrem-se das técnicas que o Maiocárdio trazia para nós. A respiração profunda, aquela que a gente inspira pelo nariz até o máximo que a gente suportar. E depois a gente expira com a boca bem aberta. Que é para fazer um aumento da capacidade pulmonar, da ventilação e da perfusão. Então, a gente aumenta esse ar, essa troca de ar, e a gente acaba renovando, vamos dizer assim, o ar nos pulmões. Lembram da respiração 12, 12, 12? Talvez a maioria aqui tenha
recebido essa recomendação do miocárdio ou no GEM, a respiração 12-12-12, que é aquela que o miocárdio pedia para fazer, inspira pelo nariz, sustenta de 5 a 7 segundos sem soltar o ar e depois solta o ar pelo nariz. Ele pedia para a gente fazer 12 vezes de manhã, 12 de tarde e 12 de noite. Então, ele falava que esse tempo que a gente sustenta a respiração é um tempo que melhora a perfusão. A perfusão é justamente a troca dos gases ali entre os alvéolos e os vasos, que é extremamente importante para melhorar a qualidade dessa respiração. Então, das técnicas, além dessas, ele trouxe mais ao longo do tempo, mas nós, no grupo de saúde e nas orientações do atendimento ao público, a gente se atém muito a essas duas, que são muito úteis. Vale a pena, depois no final, se alguém quiser tirar mais alguma dúvida disso, mas nós temos banners, temos folhetos escritos sobre essas técnicas também. Bom, lembrando aqui que além dessas técnicas entra a técnica da relaxação. A técnica da relaxação, ela se baseia, além daquela mentalização do relaxamento, ela se baseia muito na respiração, para terminar com a vocalização, que também é um importante instrumento de respiração. Quem não tem um bom volume pulmonar, tem mais dificuldade de fazer a respiração, né? Então, é muito importante a gente trabalhar com capacidades pulmonares, a gente ampliar capacidades pulmonares. E eu vou lembrar para vocês isso aqui cada vez que eu for falar num tópico lá na frente, e isso vai fazer diferença também, tá? Aí a gente volta e lembra da respiração de novo, como é que ela vai nos ajudar em outros momentos. Um outro dado importante aqui, eu vou pedir para vocês até uma licença técnica aqui, eu vou comentar fatores de outras áreas do conhecimento que não a minha, né, como a nutrição, a psicologia, enfim. Eu procurei me basear mais em artigos publicados e discussões a respeito desses temas, mas eu não sou especialista, né? Então, sempre que a gente tiver uma dúvida, claro que vai ser necessário recorrer ao especialista. A hidratação é um tópico extremamente importante na manutenção da saúde. A água é tão importante quanto o ar. A gente já sabe que a gente não sobrevive muito tempo sem água. Basicamente porque o nosso organismo ele é feito de 60 a 70% dele é composto de água. Então, sempre que a gente diminui essa porcentagem, a gente começa a ter prejuízos graves. Então, a água, ela transporta o oxigênio e os metabólitos, então ela é extremamente ativa e importante no nosso metabolismo. Veja, quando eu bebo pouca água, o meu sangue se torna mais espesso, mais visguento. Ele não se torna, ele não é tão fluido. Para o sangue ficar fluido, ele depende de água, né? Porque ali, na verdade, é água com hemácias e outras células, né? Então, para eu conseguir carregar esses elementos, esses metabólitos, e que eles entrem de maneira adequada nas células, tem muitos percursos no corpo, e muitos do que eu também trabalho, mas que precisam realmente da água para poder difundir isso. A água, ela regula a temperatura corporal. Então, imagine num dia como hoje, se a gente estiver mal hidratado, a gente não tem condições de transpirar, ou quando transpira, esses dias até eu tive uma situação, eu vou ilustrar aqui para vocês, porque eu acho que pode ser interessante. Eu trabalho com pacientes, eu tenho pacientes bastante idosos, e, e elas têm mania de usar mantinha, de usar cobertor, até mesmo no verão. E eu sempre falo, não, tem que usar roupa mais leve, porque elas transpiram, elas não sentem frio, elas não sentem calor também, mas estão transpirando. E esses dias, uma delas começou, que tem uma hipertensão controlada, a ter quadros de hipotensão. Por quê? Estava transpirando tanto com a tal da mantinha, que estava também perdendo sódio. E aí a pressão foi caindo. E aí eu conversando com o médico, ele falou, não, põe mais sal na comida, mas dá mais água. Eu falei, já sei, tira a mantinha.
porque a gente transpira, quando a gente transpira, a gente perde não só água, mas eletrólitos, né? Então, veja, a hidratação, ela é extremamente importante para que a gente consiga ter uma regulação corporal adequada, sem prejuízo para o metabolismo. Isso é importante, né? É a água que faz com que a gente elimine toxinas. Sem água, a gente não tem volume urinário. Então, a gente acaba concentrando extratos no rim ou nas vias urinárias, e com isso a gente tem aumento de predisposição de doenças, de infecções, além da gente não eliminar adequadamente, né? O rim é o nosso grande filtro, né, do organismo, a gente não consegue, ele não consegue fazer ele funcionar de maneira adequada. Então, mais um momento em que a água é fundamental. E no meu caso, eu sou fisioterapeuta, então, para mim, eu me atenho muito a isso. A gente depende muito da água para o bom funcionamento muscular, das fáscias corporais e das articulações. A articulação, ela precisa de hidratação para manter o líquido sinovial e para manter um movimento fluido e para não, para evitar que a cartilagem das articulações sinoviais se degrade e vá se desgastando. Então, tomar água, não adianta a gente querer melhorar da artrose se a gente não beber água, né? A gente não vai, são doenças degenerativas que vão acontecendo, mas elas podem ser controladas no seu curso. A água é um elemento fundamental, tá? Quanto eu devo tomar de água? A quantidade recomendada pela Organização Mundial de Saúde é 35 ml por quilo de peso. Quanto dá isso? Então, aqui um exemplo, né, que em geral eles sugerem. Uma pessoa de 60 quilos, ela deve tomar pelo menos 2,1 litros de água por dia, tá? Mas cada um anota aí 35 ml e faça as contas com o seu peso para saber quanto tem que tomar de água, tá? A nutrição. Bom, aqui é um tema amplo, delicado, complexo e, e com muitos elementos novos a cada dia, né? Então, claro que eu não vou, não é minha área mesmo, né? Eu sou uma interessada no assunto, porque eu tento melhorar minha alimentação. Mas a cada dia a gente tem mais informações nutricionais, mais mudam conceitos, né? O que antigamente a gente entendia como saudável, e isso vem mudando ao longo do tempo. Vamos tentar falar de uma maneira geral sobre a alimentação. A primeira coisa que eu acho muito importante é, aqui eu vou usar frases muito clichês, mas que a gente tem que lembrar delas todos os dias. É a qualidade dos alimentos que a gente consome. E aí, qualidade, eu estou falando de tudo, desde da produção desse alimento ao armazenamento. Porque tem gente que até compra um alimento de boa qualidade e deixa na geladeira perecendo, ou acaba utilizando um alimento que já está perecendo, que já está fungando, que já está. Isso não é possível, né? Então, a qualidade do alimento para um melhor aproveitamento no dia a dia, é sempre muito importante a gente comprar quantidades que a gente vai de fato consumir. Acontece de a gente errar a mão, às vezes acontece, todo dono de casa sabe disso, mas de maneira geral, tentar comprar alimentos para não armazenar, principalmente os perecíveis, para que eles não fiquem armazenados por muito tempo, e a gente não corra risco de comer alimento fungado, alimento com algum grau de deterioração. E aí a gente depois fica doente e não sabe de onde veio aquilo, né? A proporção que é de alimentos, o ritmo da alimentação. Lembra daquela frase clássica, que o Leocádio também citava, mas enfim, muita gente cita, né? Que a gente tem que se alimentar como rei de manhã, como é que é, Mari? Como enfim, e terminar o dia como pobre, né? Eu quero meio termo. Enfim, de manhã a gente tem que se alimentar bem, na hora do almoço moderadamente, no final do dia muito pouco.
As quantidades de alimentos são muito importantes. Isso, eu acho que, realmente eu recomendo que para quem puder e quem se interessar, isso até no serviço público, o SUS disponibiliza o acesso a um nutricionista, a uma nutricionista, sabe? Porque é muito importante a gente ter um direcionamento correto, a gente ter o hábito de fazer uma consulta nutricional tanto quanto a gente vai ao médico. As pessoas comem de maneira errada e principalmente em proporções erradas. Então, às vezes não tomam café da manhã, se abstêm, vão trabalhar até em jejum, chega na hora do almoço, comem muito, e à noite, ou às vezes nem comem, porque estão trabalhando, comem um lanche, chega à noite em casa e faz aquele pratão. A gente vê muito isso, principalmente no pessoal mais jovem, é muito comum. É horrível, cria péssimos hábitos. Então, aquilo que a gente faz quando a gente é jovem, que o organismo ainda tem tônus para sustentar as bobagens, já é ruim. Mas o pior disso é que vira hábito. E depois a gente não consegue se livrar deles. Então, é muito importante a gente pensar nisso. Aquela alimentação de manhã cedo, mais variada, com cereais, com frutas, com sucos, o fitoquímico, né? Com o café, para quem toma café, enfim, leite, os laticínios, até o pão, porque a gente vai iniciar o dia, a gente está precisando de energia, a gente vai gastar energia. O almoço, sempre aquela ideia, né, pessoal, de fazer um prato colorido, que é o que os nutricionistas recomendam. Se o meu prato tiver cores, é porque ele tem diversidade nutricional. Fazer um prato com alimentos mais naturais, com menos fritura, né, ou nenhuma, que é o correto. O balanceamento das carnes, em todas as consultas nutricionais que eu fiz na minha vida, elas indicavam que a proteína animal ela não pode ter mais do que o tamanho da palma da sua mão, tá? No seu prato. Essa é a proporção. Então, ter uma proporção adequada no prato e sempre lembrar que a gente come com o estômago, não é com o olho. Porque, às vezes, a gente olha e tem aquela vontade de comer mais, mas é pela beleza. Comercialmente, a gente sabe quem não come em casa, ou quem não pode comer em casa. Comercialmente, a gente enche os olhos, né, com os alimentos, quando a gente vai a um buffet, alguma coisa assim. Então, a gente tem que lembrar de quem não se alimenta em casa. Uma dica boa é passar pelo buffet primeiro, olhar os alimentos e já fazer uma prévia escolha, que é para eu não ir colocando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho e terminar com uma montanha de um prato. A outra dica também é se alimentar, fazer um prato e consumir aquele prato uma vez só. Não repetir, muito importante. Normalmente, o que eu coloquei de comida num prato, ele é o suficiente para o meu sustento. Quando eu repito, eu já repito com os olhos. Então, a proporção é muito importante. Isso, o que eu estou falando para vocês, basicamente, é o que eu tive de orientação nutricional durante a minha vida. Várias vezes eu fiz acompanhamento nutricional. Voltando ao quesito da qualidade dos alimentos, a gente também tem que pensar da onde vem esse alimento, qual é a procedência dele. Então, quem está na SBE ouviu sempre o Molhocati falar da restrição que a gente deve fazer ao uso de agrotóxico, então, procurar consumir alimento orgânico, desde dos vegetais, dos frutas, legumes, mas também carnes. Para quem come carne, qualquer tipo de carne, hoje a gente já tem uma oferta maior de carne orgânica, uma carne mais orgânica, ou menos, é, é, com menos tratamento, menos intervenção, né? Então, procurar usar esse tipo de escolha. Os transgênicos também, né? Quando a gente fala de agrotóxico, eu li um dado da Embrapa que diz que nos últimos 40 anos, no Brasil, nós aumentamos em 700% o uso de agrotóxico. Então, veja, é uma tendência, e é uma tendência comercial.
Então, nós temos que tentar fazer o caminho contrário, né? No Brasil, os agrotóxicos banidos no mundo inteiro. Então, nós somos um estado agrícola. O Paraná é um dos estados que mais usa agrotóxico. Depois, os estados do Sudeste, Paraná, junto com o Centro-Oeste, é uma das regiões que mais utiliza agrotóxico quando a gente compara com o norte do Brasil, por exemplo. Então, nós estamos bem na berlinda nesse sentido. E também, da mesma forma, com os transgênicos. O transgênico, ele é apontado hoje como sendo uma aumentando a propensão de alergias de uma maneira geral, e ele está se tornando um problema na agricultura, porque, muito embora ele tenha sido criado para evitar isso, mas ele está sendo responsabilizado por pragas resistentes também. Então, junto com ele, a natureza se adapta, a gente sabe disso, né? A natureza vai se adaptando a toda a dificuldade que aparece. Então, se a gente inventou o transgênico, aí vem a praga que se desenvolve para também atacar o transgênico. Então, também é, uma coisa para a gente prestar atenção, né? Quando for ler no rótulo, tentar comprar um orgânico. Quando a gente fala de orgânico, a gente pensa muito nas hortaliças, frutas e verduras, mas orgânico também tem tudo que a gente o resto dos grãos, né, que a gente pode utilizar, a aveia, o arroz, a lentilha, o feijão. Então, também procurar um orgânico, todo para ter selo de orgânico no Brasil, ele não pode ser transgênico. Isso eu aprendi ali na feirinha de orgânico na frente da SBF. Então, a gente não, já é uma dica interessante, né? Eu, particularmente, eu faço consulta homeopática, e a minha homeopata, ela atribui mesmo o uso do agrotóxico como um risco muito grande à saúde e responsabiliza por várias patologias que a gente pode vir a desenvolver, né? A infecção direta por agrotóxico, eu já cheguei a atender na minha vida, enquanto eu trabalhei no hospital, crianças da região rural que brincavam perto do galpão, que descartava o resíduo vazio do agrotóxico, de desenvolver neuropatias gravíssimas. Então, assim, é muito grave, né? Então, a gente tem que tentar fazer esse processo inverso. É mais caro? É muito mais caro, né? Por isso que a gente tem que tentar consumir mais e se organizar, comprar o necessário para não perder alimento, mas aí é uma questão de priorizar, né? Porque muitas vezes a gente não compra a verdura ou o legume mais caro, que a gente vai gastar ali 10, 20 reais, ou na feira semanal, talvez um pouco mais, e a gente gasta em outras coisas. Então, priorizar. A alimentação ela tem que ser priorizada e a gente tem que pensar nisso com responsabilidade. Ainda dentro dessa discussão alimentar, entram os alimentos processados e os ultraprocessados. Então, os alimentos processados são aquele, quem assiste a Rita Lobo, né, na televisão, você nem escuta falar disso, né? Os alimentos processados são as conservas, de uma maneira geral. Então, tudo que vai sal, açúcar ou vinagre para manter. Como ele tem adição de sal e açúcar, ele já traz consigo um malefício. Mas ainda se for consumido em pequenas quantidades e tudo mais, e ele não tiver conservantes químicos, ele ainda não é assim tão lesivo. Agora, os ultraprocessados, então, o que a gente vê, o maior exemplo disso é a salsicha, por exemplo, né? Esses, mas não só, a gente tem muitos hoje alimentos ultraprocessados, geralmente são alimentos em que você não tem a menor ideia do que tem ali dentro. Aquilo é um resto de esteira de produção que se junta com um monte de conservante, aromatizantes para tirar o cheiro das coisas horríveis que tem ali, e que geralmente são bombas para a saúde, assim, terríveis. Então, é muito importante a gente banir da alimentação os ultraprocessados, né? E aí, assim, deixo o desafio para quem tiver dúvida, buscar na internet quais são os alimentos ultraprocessados, porque
Esses realmente são coisas que a gente tem que banir. Ah, mas nem de vez em quando? Eu acho que não, né? Você não vai comer uma coisa podre de vez em quando. Eu acho que cai no mesmo critério. Então, isso é uma coisa que a gente tem que refletir. Então, a melhor alimentação seria mesmo os alimentos in natura, de uma maneira geral, feitos, cozidos, de preferência frescos, né, para consumir a comida mais fresca possível, sempre com um aporte de fibras nessa alimentação, sempre lembrando que quando a gente fala de alimentação, fibra e água têm que vir juntas, tá? Não pode comer muita fibra ou suplementar fibra e não beber água, porque aí faz também, a gente corre o risco de fazer, de ter problemas sérios também de oclusão intestinal e tudo mais. Então, sempre que se utilizar fibra, muita água. E as carnes orgânicas, como eu falei. Então, se vocês forem ao mercado, eu tenho feito isso, deixo como dica, eu ainda como frango e peixe. Eu deixo como dica exatamente isso. Se vocês forem olhar, hoje tem carnes que são tem menos intervenção, né? Com os animais criados mais soltos, o ovo, de preferência, o ovo caipira. No mercado, hoje a gente já encontra o ovo de galinha solta, sem que é alimentado sem ração e não toma antibióticos, tudo isso. Então, eu tive o trabalho de entrar em cada uma dessas propostas que existem comercialmente, tem várias marcas que têm a proposta verde, né, o selo verde que eles chamam, e saber, é o ideal? Não, está longe de ser o ideal, mas é melhor, né? Então, é importante a gente lembrar de ter esse senso crítico, de ter essa preocupação quando a gente vai fazer a compra do nosso alimento, né? Leia a embalagem, leia o que tem ali de conservante, leia o que tem de o que tem a mais ali naquele alimento. Bom, agora chegamos na minha praia, a atividade física. A atividade física, o corpo, para começar, é uma máquina que foi feita para o movimento. Isso é incontestável. Nós temos um sistema de alavancas e músculos com capacidades extremamente fortes e importantes, exatamente que é para a gente se movimentar. Não precisamos mais subir árvore, nem se pendurar em cipó, tudo bem, deu uma facilitada, mas a gente não pode deixar que as máquinas façam tudo por nós, porque senão a gente vai ter que começar a desenvolver cadeiras de roda cada vez mais especializadas, e a gente vai perder movimento. Então, o movimento, ele é extremamente necessário desde a infância. Então, acerta muito em cheio quem educa suas crianças com práticas esportivas, que insere o hábito de exercício desde a infância. E aí a gente vai ver, vou falar aí um pouquinho na frente de estilo de vida, a gente vai ver que o exercício ele não precisa ser necessariamente ficar em escolinha, em aulinha. É aquela família que no final de semana vai fazer uma trilha, vai andar de bicicleta, vai brincar na praia, jogar alguma coisa, jogar uma bola. É uma família que está dando hábitos de atividade física para suas crianças. Então, o exercício ele não precisa ser um exercício de academia. Até eu coloquei essa foto aqui com vários, né, para a gente lembrar que a gama de atividades físicas é muito grande. O exercício cardiovascular, ele é fundamental para a gente manter a saúde cardiovascular. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela recomenda pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica. Atividade aeróbica é toda aquela que produz contração, que acelera o coração, né? Para a gente facilitar aqui. Então, que seria a caminhada, a corrida, a natação, a bicicleta, mas entram outras mais aí que a gente hoje em dia já sabe, jogar, correr, pular, tudo que quiser,
nesses termos, é como entra em atividade aeróbica, lutas, né, marciais, várias delas. O fortalecimento muscular, ele é extremamente importante, primeiro para a saúde óssea. Então, a massa óssea, ela depende do que a gente chama de efeito piezoelétrico. Então, a gente não consegue sedimentar o cálcio no osso se não tiver pressão. Então, a gente precisa fazer exercícios, carga, tomada de peso, principalmente tomada de peso. Então, a prática de exercício principalmente para as mulheres depois da menopausa e os homens depois dos 70 anos, principalmente, daí entra a osteoporose senil, é extremamente importante para manter massa óssea. O retorno venoso, uma outra coisa que se beneficia muito é a drenagem linfática, o retorno venoso. Sempre que a gente vê os músculos, a panturrilha, é o que a gente chama de bomba periférica, é o coração periférico do corpo. Então, o coração, ele bombeia sangue para o corpo todo. Só que aquele sangue tem que voltar, minha gente. Esse que é o problema, senão a perna do cidadão incha. E aí fica complicado. Quem que traz esse sangue para cima de volta? As veias, com suas válvulas, que vão falindo com a idade, mas principalmente os músculos. Os músculos são extremamente ativos e importantes nisso. Então, eles contraem e ajudam o sangue a voltar para retornar para o nosso pulmão, né, para ser expelido, enfim, para ser filtrado pelos rins. O inchaço que a gente vê, o edema, ele melhora muito para quem faz exercício físico, porque o sistema linfático também se beneficia dessas bombas, né? Então, é extremamente importante. Quem tem mais massa muscular tem uma melhor difusão, diminui o risco de diabetes tipo 2, porque tem uma melhor difusão de insulina, não tem tanto risco faz mais queima de glicose também, então tem menos resistência à insulina. Então, a diabetes tipo 2 se beneficia muito também do exercício físico, todas as alterações. Então, até na palestra segunda, o Geraldo falou, né, sobre a arteriosclerose. Então, também é extremamente importante o exercício, ele também previne, ele ajuda a diminuir as consequências do envelhecimento dos vasos, né? Porque ele impõe um ritmo circulatório menor, com menos impacto sobre a parede do vaso, sobre o endotélio vascular. Então, também vai auxiliar nisso. Hoje a gente tem vários, se vocês pegarem, está uma febre na internet nesse momento, associando a massa muscular, principalmente das pernas, porque não à toa, são os maiores grupos musculares que a gente tem. A saúde mental, a diminuição da incidência de demências de uma maneira geral, ou pelo menos a lentificação dessas demências, mesmo para quem tem uma predisposição maior. Então, a, grupos musculares mais fortalecidos, eles vão nos dar uma longevidade de movimento, eles melhoram o equilíbrio, eles melhoram a postura. Eu não sei se vocês conhecem o Ivaldo Bertazzo. O Ivaldo Bertazzo, ele é um coreógrafo, dançarino, e ele trabalhou muitos anos com técnicas posturais. Os fisioterapeutas fazem muitas formações com ele, fizeram já. E ele fala uma frase que, para mim, é muito significativa. Ele fala assim: envelhecimento é gesto. E comecem a reparar. Se você vê uma pessoa que ela tem rugas no rosto, ela tem a pele já mais envelhecida, mas ela é ágil e ela tem uma postura ereta, rígida, que ela imediatamente vocês não associam aquela pessoa a um velho. Vocês dizem, nossa, mas não parece essa idade que essa pessoa tem. Já o contrário também é verdadeiro. Às vezes a pessoa tem uma pele muito boa, tem uma genética que favorece, mas ela anda já curvada, o quadril se mexe com dificuldade. Aquilo ali você fala, nossa, tá velhinho, não é assim? Porque exatamente isso, envelhecimento é gesto. Então, sempre que vocês comecem a reparar nas pessoas, vem uma pessoa que tem agilidade motora
isso é sinônimo de juventude, sinônimo de, e de fato não só visualmente, funcionalmente. Essa pessoa é uma pessoa que vai ter mais longevidade, que ela vai ter muito menos dificuldade para levantar e sentar numa cadeira, ela vai ter muito menos dificuldade para tomar um banho sozinha, para se locomover de uma maneira geral, para andar, né? Então, traz imensos benefícios. E a gente tem que fazer isso, goste ou não goste. Isso é uma coisa extremamente importante de lembrar. Mas eu não gosto muito de fazer exercício, tá bom, eu também não, mas a gente faz. Porque o exercício não é uma opção para quem quer ser saudável. A não sei que você queira ser doente, mas para quem quer ser saudável, ele é necessário. Então, eu não gosto, eu não tenho tempo, coloca na sua agenda. Coloca na agenda no horário dos seus clientes, a hora, exercício, atividade física, atividade física. E aquilo ali é inegociável, tá? Isso é uma dica que eu faço e que eu dou. Aquele horário é inegociável. A hora da minha atividade física, eu não mudo por nada, porque o mundo sabota a atividade física. Tudo que a gente. O dia que ele falava, não, eu vou hoje na academia, vai aparecer reunião, cliente, do nada, naquele horário. Então, isso é inegociável. Quando você bloqueia a sua agenda, você não sabe o que você tem ali, hein? Mas você bloqueou a sua agenda. Vai dar certo. Então, priorizar. Para isso, o que, que precisa? Disciplina. Né? Precisa um pouquinho mais de disciplina, que são itens que a gente vai trabalhar também. E só para a gente concluir essa fase, eu falei do equilíbrio, né? Se eu melhoro força, melhoro as capacidades funcionais e eu melhoro o equilíbrio, eu diminuo o risco de queda. Quando a gente fala de envelhecimento, a gente sabe que a queda, ela é a maior, é o maior responsável pelas comorbidades que acabam levando ao óbito. Então, sempre que um idoso cai, faz uma fratura de colo de fêmur, aquilo ali pode ser o início de uma fase complicada. Porque ele pode ficar acamado, nesse acamado ele tem complicações cardiovasculares, pulmonares e por aí vai. Então, não cair é uma regra para o idoso. Quem quer envelhecer bem tem que cuidar para não cair. Usar calçado adequado, ter força física para poder e saber também cair. Quem faz exercício sabe cair, né? Consegue cair com proteção. Não é aquela pessoa que vai se quebrar inteira numa queda simples, tá? Vamos seguir, então? Que essa parte eu me animo, né? Vocês têm que entender. Eu estou seguindo aqui um roteiro que até foi conversado com o Mário aqui, que a gente, no grupo de saúde, trabalhou um pouquinho, tá? Eu coloquei aqui o trabalho versus lazer, na verdade não é bem versus, né? E lazer, trabalho, essas coisas elas têm que andar juntas. A gente sabe que a gente vive numa sociedade competitiva, capitalista, e que o dinheiro é importante. Ninguém vive sem ele. Então a gente quer trabalhar e às vezes a gente quer ter um lastro financeiro para a gente poder trabalhar menos no futuro, que tudo isso está certo. O problema é que a gente não pode, num determinado tempo da vida, priorizar tanto uma área que a gente deixe a outra abandonada. Porque senão eu vou trabalhar, eu vou ter bastante dinheirinho guardado, eu vou morrer antes de eu poder usar e me divertir com ele. Então, eu tenho que equilibrar essas duas coisas. Tudo que a gente sabe do trabalho, o trabalho de uma maneira geral, principalmente no mundo moderno, nos grandes centros urbanos, talvez para quem trabalha num sítio de orgânicos, a vida seja diferente, né? Faz muita força física, mas não estresse mental. Mas nos centros urbanos, a gente tem muito estresse mental, porque a gente trabalha em equipe, e a gente tem metas para alcançar, e a gente tem produção, enfim. Tudo isso eleva os níveis de cortisol e faz com que a gente se estresse extremamente. Então, a gente tem que ter uma contrapartida. A contrapartida é o lazer. O lazer é aquele momento em que eu desconecto, é aquele momento em que eu faço o que eu gosto, que eu renovo as minhas energias, que eu renovo a minha força. Então, onde eu desligo, né? E eu até, para
não levar muito tempo aqui, eu vou já passando e já vou associando com as outras coisas para a gente conseguir terminar no tempo, tá? Então, o lazer, eu vou clicar muito ele aqui com o estilo de vida, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas aqui lembra que nesse lazer o contato com a natureza. Lembra que o Leocádio falava para nós da importância do contato com a natureza? Que a gente tem que ter um pouco de contato com a natureza, faz uma retroalimentação positiva para nós. Então, lembrar desse equilíbrio, poxa, eu trabalhei tanto, quem sabe eu faço uma caminhada no final do dia no parque, eu já faço atividade física e eu já tenho um contato com a natureza. Quem sabe eu acordo mais cedo e eu inicio o meu dia com uma caminhada no parque, com melhor oxigenação, eu faço exercício, eu volto à calma, enfim, eu consigo fazer um repouso mental, né? Isso é extremamente importante. Às vezes eu posso ter um trabalho físico pesado, mas se eu tiver com o meu mental menos sobrecarregado, eu também vou estar expondo menos o meu organismo à doença. Agora, o assunto polêmico, que eu também não domino muito bem, mas o sono, né? Sono virou também outra febre de internet, como é que a pessoa faz para dormir? E é óbvio que, se eu falei tudo aquilo antes, vocês estão entendendo que tudo aquilo vai acabar nesse sono? Então, todas as coisas que a gente falou antes vão culminar no sono. Eu vou ter sono quando eu faço uma atividade física, quando eu tenho uma disciplina de sono, quando eu acordo cedo. Eu falo isso para minha filha. Eu tenho sono? Eu falei, claro, não. Eu tempo suficiente de vigília para ter sono, né? Você tem que acordar cedo, quem acordar cedo tem sono. Então, não só, né? Aí entram outros fatores, como a menopausa, que também atrapalha, te traz a insônia de brinde. Então, outros fatores, distúrbios de saúde e tudo mais, interferem no sono. Eu não vou entrar nos detalhes do sono, mas a gente sabe que a gente tem aquela fase de sono inicial, de 15 a 20 minutos, em que a gente fica sonolento, relaxa um pouquinho, sono não REM 1. Depois a gente vai para o sono não REM 2, que a gente aprofunda um pouquinho esse sono, o sono não REM 3, que a gente realmente relaxa e já não se afeta por ruídos externos, e o sono REM. Esse sono REM, que é aquele sono profundo, e o sono não REM 3, são extremamente importantes para a síntese de neurotransmissores, para que a gente consiga melhorar a nossa criatividade, para que a gente melhore as conexões cerebrais, o aprendizado se sedimenta nesse momento, o relaxamento, a renovação, é o sono reparador, né? É aquele sono que a gente acorda bem no dia seguinte. Então, assim, o que eu tenho para dizer para vocês do aspecto do sono? Em primeiro lugar, o que eu fizer no meu dia, ele vai culminar no sono. Então, se eu me alimentar mal, se eu me hidratar mal, se eu me estressar, se eu não fizer atividade física, não vou ter qualidade de sono. Isso é muito importante a gente lembrar, né? Faço tudo isso e ainda não tenho. Bom, aí eu tenho que fazer um tratamento. Eu tenho que procurar um neurologista especializado, fazer um exame de polissonografia, e aí eu vou procurar o sono, ele é fundamental. Então, a gente sabe que noites mal dormidas sequencialmente, elas trazem inúmeras doenças, inclusive as doenças cardiovasculares. Então, primeiro, procure fazer uma observação se eu estou fazendo realmente, se eu estou mantendo hábitos saudáveis no meu dia para que eu possa ter sono. Excluir os fatores hormonais, né? E aí trabalhar junto com os seus médicos, especialistas nisso, o seu ginecologista, por exemplo, as mulheres na idade de menopausa, para poder administrar isso, né? Mas o sono, ele é um objetivo a ser perseguido, dormir bem, né? O estilo de vida eu coloquei eu fazendo uma trilha, porque é exatamente isso. E são fases da vida diferentes. Isso eu vejo muito por mim. Eu nunca tive hábito de fazer exercício, hoje eu faço muito exercício. E, e eu gosto de atividades de contato com a natureza, porque elas são essas atividades que te renovam de fato.
que te realimentam, que te põem em contato com o ar mais puro, com o sol, né? Já faz síntese de vitamina D ali também. Então, é extremamente importante cada um encontrar as suas afinidades. Ah, mas eu não gosto disso, não gosto de ir para a praia, não gosto de ir para o parque, né? A gente tem que encontrar o que vai fazer com que a gente assuma um estilo de vida mais saudável. Então, aquele passeio não pode ser só ir para o shopping. Ir para o shopping é quando tem que fazer compra, não é para passear. Passear na natureza, vamos passear no parque, vamos passear Olha, o Paraná, gente, é pródigo em regiões lindíssimas, tem uma geografia privilegiada, com cânions, com regiões de lagos, a própria Vila Velha, enfim, a gente tem tantas opções de passeios, a gente fica dentro de casa, né? E a pandemia piorou isso um pouquinho. E a gente ficou mais recluso, mais dentro de casa, porque eu estou muito cansado para sair. Mas eu posso garantir para vocês, por experiência própria, que quem fala assim para mim, não, eu só vou esperar melhorar um pouquinho para começar a fazer exercício. Está errado. Eu tenho que fazer exercício para melhorar um pouquinho. Ah, mas eu estou com dor. Vai fazer exercício para melhorar da dor. Quando a gente começa a sair e começa a fazer coisas, perseguir um estilo de vida mais saudável e um contato maior com a natureza, a gente vai se sentir menos cansado. No começo, talvez não seja tão fácil, mas é muito rápida essa adaptação, porque o benefício, ele é muito grande. Tá? Os valores e a filosofia de vida. Nós, que estamos na SBE, a grande parte de nós, há décadas, é, nos identificamos com essa pedra angular ali, né? A gente tem na vida, ter pesos e medidas. A gente tem que viver de maneira coerente com aquilo que a gente acredita. A gente tem que tentar buscar preservar nossos valores. A gente tem que tentar manter os nossos princípios, como o irmão Leocádio falava, né? Princípios não se negociam. Então, quem tem esse hábito, e aí eu vou dizer para vocês que entra o autoconhecimento, que é o que a gente trabalha muito lá na SBE, né? O autoconhecimento, ele é a base da filosofia de vida. Então, quem se conhece, quem lê, quem busca essas informações, quem tem esses questionamentos para si, são as pessoas que constroem uma filosofia de vida para si, que constroem uma base de valores, de princípios, que vão sustentar a sua vida e que vão deixar a sua vida sempre com um prumo, com uma trilha que vai te dar um norte. Isso é muito importante para te dar o seu rumo. É o que vai realmente fazer você andar em linha reta, não no sentido de rigidez, mas no sentido de você saber que você está perseguindo uma meta, um plano, né? A gente está num processo evolutivo. Nós, espíritas, não podemos dar as costas para isso. Porque se a gente sabe que a reencarnação é um processo evolutivo, nós não podemos nem fugir de experiências, né? Isso é importante, e nem negociar princípios que a gente sabe que vão ser importantes nesse processo evolutivo. E para fechar aqui, as relações sociais. Né? Também não saberia escorrer muito sobre esse assunto, mas, de uma maneira geral, as relações sociais dizem respeito a todo tipo de contato de humano com humano que a gente tem. Nós, como espíritas, e isso também a gente ouviu toda a vida, que nós temos que tentar manter um ambiente sempre harmonioso de relacionamentos, de uma maneira geral. No nosso ambiente de trabalho, seja evitando conflito, se for necessário comprar uma briga, que ela seja produtiva, e principalmente não que seja para nós, né, mas que seja para a coletividade.
tentar estabelecer sempre relações cordiais, gentis, né? Educadas, lembrar sempre dos princípios do Evangelho, né? Dos ensinamentos de Jesus Cristo, que nós somos todos iguais, que, como dizia o irmão Leocádio, títulos não nos deixam melhores, roupas caras não nos deixam melhores, carros bacanas não nos deixam melhores. Nós somos tão irmãos daquela pessoa que nós temos medo na rua, né? Quanto da pessoa que nós temos uma maior crítica. Então, quando a gente lembra dessa família humana, quando a gente lembra desse laço humano, a gente consegue diminuir a ser mais humilde no nosso dia a dia, né? E ter relações mais pareadas, né? E lembrar que isso tem que estar presente no seio da nossa família também. Isso dentro da nossa casa. A harmonia, ela tem que imperar dentro das nossas relações familiares. A gente tem que viver sempre dentro de um ambiente o mais saudável possível. Vão haver enfrentamentos, óbvio, a gente sabe que a gente reencarna com quem vai nos desafiar ali um pouquinho, né? Mas administrar isso, né? Lembra que o irmão Leocádio sempre fala, o espiritismo é divorcista. Se a gente percebe que está vivendo em uma situação de conflito permanente, insatisfação permanente, relações desiguais, que não são recíprocas, isso tem que fazer a gente refletir tudo que vale a pena, né? O crescimento também está em superar essas coisas. Então, buscar harmonia, buscar essa paz. A gente tem que ter uma paz, né? Uma paz basal, como eu digo. Então, assim, o conflito vem, mas ele vai ser mediado, ele vai ser superado. Mas, de uma maneira geral, a gente tem que viver um ambiente mais tranquilo, mais de paz, porque a saúde depende disso. A gente vê, eu não trouxe aqui artigos a esse respeito, mas a gente escuta cada vez mais doenças que estão relacionadas à situação de frustração permanente, de relações desiguais, humilhações, relações abusivas, tóxicas, né? Então, quando o outro diminui a pessoa permanentemente, isso traz adoecimento, isso traz frustração, produz uma série de reações químicas que vão enfim, nos prejudicar, tá? Dentro aqui um tópico que eu não comentei, só para a gente fechar, dentro do que a gente falou ali do estilo de vida, é muito importante que a gente lembre também da nossa relação com o meio ambiente, né? Os espíritos traziam isso com muita frequência, sobre a importância do ecossistema, dos biomas. Então, a gente tem que ser, né, como espírita, defensor da manutenção da vida, de uma maneira geral. E a vida, ela começa nos seres mais elementares, né? Então, quando a gente tem quando a gente faz toda a lição de casa de trás, isso é só uma consequência. Bom, pessoal, era muito assunto para falar. Eu acho que eu tentei dar uma pincelada em tudo, e aí eu vou agradecer a paciência de todos e deixar aberto aqui para quem queira fazer alguma pergunta. Fui. Muito bem. Está aberto para perguntas e considerações. Professora, muito obrigada pelas suas colocações. E você falou da relaxação, realmente faz uma diferença muito grande. Toda quinta-feira nós fazemos relaxação lá na SBE do Rio, e eu notei a diferença na capacidade pulmonar. Então, tudo que você falou é muito eficiente para a saúde
E nós tentamos seguir todas essas regras. Muito obrigada pelas suas colocações. Boa tarde. Eu acompanho o movimento da relaxação no Rio pela Aninha, né? Então, inclusive, a gente tem até uma ideia de fazer um trabalho juntos ali, e eu admiro mesmo os núcleos que estão mantendo a relaxação como uma prática, porque ela traz muitos benefícios. É impressionante. Vamos fazer um trabalho ainda sobre isso que vai ser bacana. Que A ótimo, Denise também. obrigada. Boa tarde, doutora Laura. Em primeiro lugar, muito obrigada por todas as orientações dadas pela senhora nessa tarde, para nós. Mas o que me preocupa em toda a sua exposição é o que diz respeito à nutrição. Porque são orientações, assim, que já estão bastante divulgadas na sociedade, e nós que estamos trabalhando dentro de escolas e tratando com as gerações, né, que são as nossas gerações futuras, diante disso tudo que nós vemos gerações inteiras condenadas a doenças. Porque nas nossas escolas entram alimentos para essas crianças, e eu lido com crianças, desde criança até adultos, à noite, que estão em contato diário com elementos altamente processados pelas políticas públicas. Então, a nossa merenda, a Risotolândia de Curitiba, porque as políticas públicas de Curitiba, elas se enaltecem demais por serem a cidade educadora, a cidade sustentável, elas fazem parte desses programas internacionais de sustentabilidade. E aonde fica a sustentabilidade em nutrição, se nós vemos diariamente políticas públicas de escolas integrais, onde o aluno vai ter de 3 a 5 refeições por dia dentro desses elementos processados. Então, eu vejo assim que dentro da SBE, nós temos muitos doutores, principalmente nessa área da medicina, e que estão dentro das universidades. Então, eu gostaria de saber o porquê que as universidades não têm o poder de interferir nessa consciência de política pública, porque os meus alunos comem transgênicos diariamente, em todos os sentidos, desde proteína de soja transgênica até os grãos e as verduras, com agrotóxicos pesados, porque vêm todos aqui da região do Paraná. Então, eu gostaria de saber a sua posição com relação a isso e o que poderia ser feito. Bom, eu concordo com você em gênero, número, grau, plenamente. E aí a gente entra numa seara complicada, porque, claro que isso tudo tem uma cadeia de interesse. A gente sabe disso. Então, enfim, eu acho que se eu for partir para essa reflexão mais aprofundada, a gente não escapa de entrar em pontos muito sensíveis nesse momento. Mas, sim, eu acho muito complicado a gente ver um incentivo a determinadas áreas da produção e que vão ter um escoamento, inclusive nas escolas. Então, eu acho que como fazer, o que a gente deve fazer, eu não sei exatamente, mas eu acho que a gente tem que fazer. Porque eu acho que movimentos de conscientização na escola, de pais, professores, poderiam determinar, pelo menos, projetos, né, de alimentação saudável, que inserissem a agricultura familiar na utilização da alimentação das crianças. Eu acho que nós temos que fazer isso. Temos. É que para todo lado que a gente olha tem demanda. Nós olhamos muito para o lado da saúde também, né? Mas a base da saúde está aí e tem demandas. Mas aí depende de consciência, né? Não adianta defender o agro. Então, é isso. É muito complexo. Eu acho que é muito complexo. Só que eu acho que é obrigação de cada um contaminar o outro. Então, nesse sentido, eu acho que dentro do ambiente da escola, a gente tem que partir mesmo de quem vive o dia a dia.
Os pais e professores fazer essa conscientização para poder criar uma demanda de política pública. Porque se a gente só aplaudir, continua tudo igual, né? Obrigada. Marina? É a Cristiane, né? Ela está com o seu... Eu estou com o da Marina. computador da Mac. Parabéns, Laura. Excelente suas colocações. Acho tão importante, né? A gente poder refletir e incorporar tudo isso, uma série de informações que você foi trazendo, como que a gente administra a existência para fazer efetivamente todas essas informações tão relevantes, né? Incorporando no nosso cotidiano do trabalho, sempre pensando naquele equilíbrio que o doutor Leocádio falava, né, do descanso, trabalho, lazer. E uma das coisas que eu queria até aproveitar para a Denise, não conheço a Denise, né, mas fica pensando, a gente que trabalha com saúde da criança, há uma preocupação enorme em relação a isso, né, todos nós, de alguma forma, fico pensando o quanto que nós precisamos nos educar para a alimentação, para a nutrição. E isso começa na infância. A Laura, parabéns, Laura, porque você colocou isso tão bem. E é isso mesmo. E fico pensando, quando você entra dentro dessa seara pública, o quanto talvez a gente precise se informar de uma série de recursos que talvez já estejam disponíveis, no sentido de nos colocarmos, enquanto sociedade, na cobrança para a melhoria dos processos públicos, né? Nós somos todos corresponsáveis de alguma forma. E fico pensando, né? Estou falando com a Denise, junto com a Laura aqui, talvez a gente, efetivamente, hoje existe uma série de recursos para, a gente tem a imprensa, a gente tem, mas a gente também tem conselhos municipais, existe o Fala Curitiba, né, que se reúne nas ruas da cidadania. Isso que você traz, Denise, é tão importante, e há uma preocupação com quem trabalha com saúde da criança, Mário também é pediatra, em relação ao próprio custo, porque isso também conta. A gente quer que, a gente chegou a falar sobre isso na semana passada, a gente quer que as crianças comam maçã, mas o pacote do salgadinho está mais barato do que o custo da maçã, né? Então, a gente precisa efetivamente, talvez, enquanto sociedade, enquanto cidadãos, tomarmos pé muitas vezes da nossa corresponsabilidade e se manifestar de alguma forma, não deixar passar. A gente acaba envolvendo tanto nas nossas questões, e eu acho que essa participação no social é muito importante, porque de alguma forma a gente acaba vivenciando o reflexo, muitas vezes, da nossa complacência, talvez, porque também a gente, né, cada um está tocando a sua vida, mas que talvez, enquanto cidadãos, nós possamos nos manifestar de forma construtiva, responsável, colaborativa, né, até com o poder público, na cobrança responsável, e eu acho que nós temos que fazer isso. Nós também acho que não fomos muito educados politicamente para essa participação, quando eu falo politicamente, não política partidária, né, mas essa participação, essa coparticipação nossa na polis, né, na elaboração de políticas públicas mais saudáveis para a nossa população, com certeza. Mas parabéns, Laura. Foi muito bom. Cris. Cris Petelli. Oi, Laura. Eu realmente está tão organizado que eu adorei. Vou fazer um cartaz. Eu gostei demais de todo, porque é isso, né? É todos os sentidos, né? A saúde psíquica. Mas o que me ocorreu, são várias questões me ocorreram, por exemplo, a ideia
forte de que eu lembro que eu tinha uns livros, e eu sempre gostei daqueles antigos, Anuário das Senhoras, sabe assim? Aqueles livros antigos de medicina. Então, os emplastros, eu era encantada. Eu lembro quando eu era mais moça que eu queria ir para coisa alternativa da saúde e tal, mas não fizeram mais livros nesse sentido, assim, que isso estava na época muito forte, né? Era um sonho de futuro. Aí tinha, nesses saberes, nesses conhecimentos, era um resgate de aprendizados culturais que já estavam sendo considerados na cultura da oralidade, né? Que vem da minha avó tomava chá, a outra tomava... Né? E essa cultura, principalmente farmacêutica, né? Que tira a nossa autonomia de buscar caminhos, né? Eu acho que isso tem feito falta, né? De a gente ter esse toque de retomar essas práticas e que até na família tem, né? Estamos inventando a roda de novo, sei lá, né? Porque já tinha uma prática, né? E eu aprecio muito, tem tantas coisas interessantes, né? E a gente observa que remédios baratos e eficazes, lembra muitos que o doutor Leocádio receitava, eles somem, porque é barato, daí ele é substituído por um bem bonito, uma embalagem bacana, que custa 10 vezes mais. Mas isso de novo, nós caímos na demanda da produção. É mais embaixo o buraco. E tem para mim, assim, o sentido de ser químico e de não ser químico, sabe? O químico Sim, sim. processado, né? Que isso sempre tem consequências, né? A indústria farmacêutica, você vai tomar, será que eu fico... Olha, se eu puder, eu não tomo, estou doendo, mas não tomo um químico. É que é Porque tão... Porque a evolução da indústria farmacêutica trouxe avanços formidáveis, né? A gente hoje tem tratamento para doenças que matavam. Então, assim, muitas coisas boas vieram disso também. Hoje não pode ser radical, mas acho que a gente tem que retomar práticas, né? Eu, na fisioterapia, eu trabalho com recursos físicos, não químicos. Então, aí a gente vê que faz resultado. Então, claro, a gente tem que retomar algumas práticas que funcionavam há 2 séculos atrás e ainda devem funcionar, né? Mas isso ficou no livro da vovó mesmo. A gente não consegue ter isso de forma sistematizada, com algumas exceções, alguns trabalhos de fisioterapia que acabam aparecendo, mas é mais exceção do que regra, né? Gilson, Wilson? Boa tarde a todos. Irmã Laura, parabéns pela sua exposição, né? É realmente bastante agradável a gente ouvir isso. E, claro, a gente está sempre levantando aqui questões para contextualizar isso no momento, né? Claro. Presente, né? Então, veja, falar em filosofia de vida, estilo de vida, sono, trabalho e lazer, né? Nós mesmos ainda estamos muito equivocados sobre tudo isso, né? Com a idade que a gente tem, e sempre estamos refletindo. Eu sempre pondero isso em relação aos jovens, né? Como disse você, uma frase muito importante aí no final, a saúde depende disso, né? De todos esses cuidados aí, hidratação, respiração, as atividades físicas e a nutrição. Mas a tendência que nós vemos hoje na sociedade parece ser outra, né, irmã Laura? Então, preocupa isso, né? Como que será o futuro? Como que será essa geração, quando estiver aí, daqui a 15, 20 anos, né? Será que isto vai melhorar essa conscientização, né? Daí entra a questão aí da professora Denise, né, que colocou agora há pouco. Será que as políticas públicas estão voltadas para isso? Será que há uma preocupação quando nós vamos eleger um candidato, né, para nos representar no Congresso?
com sequência disso, né, para melhorar a política pública, para garantir que essa saúde melhore, né? Essa é uma reflexão, né? E eu só estou propondo aqui, não tenho conclusão nenhuma sobre isso, mas eu confesso que eu tenho dúvidas sobre isso. Era isso que eu queria ponderar. Mais uma vez eu concordo, né? É, é tudo muito mais complexo do que parece, né? E a gente, enfim, a gente tem que amadurecer, né? Em termos como a Cristiane falou, é, a gente tem que amadurecer nosso grau de criticidade diante das coisas, né? É, olhar as coisas de uma maneira menos maniqueísta e mais práticas, né? E realmente não, ninguém está, a gente tem que pensar em quem realmente nos representa. E é difícil, num sistema como o nosso, desde do vereador, é muito difícil. A gente já tem já dá uma cultura tão arraigada, mas eu não desanimo, eu não desisto. Eu acho que quando a gente, como indivíduo, né, e como cidadão, quando a gente faz a nossa parte e quando a gente é, age de maneira correta, a gente reverbera isso de alguma forma, né? A gente consegue espalhar quando a gente paga imposto direito, por exemplo, né? Quando a gente cumpre a lei. Então, eu acho que no nosso papel, né, diário, a gente consegue reverberar. E eu acho que, aos poucos, a gente teria que ser mais ativo, né? A gente vê nos países escandinavos, a gente vê em países que tem uma democracia mais sedimentada, ninguém fica quieto para nada, né? As pessoas se manifestam, as pessoas cobram do legislador, cobram do executivo as coisas, criticam o mínimo deslize, né? Assim como o político também tem a decência de fazer o meia-culpa. Então, a gente está um pouco longe disso, mas acho que a gente tem condição de alcançar um dia, e é um amadurecimento de tudo junto, né? Nós mesmos, essa minha fala, ela serve muito bem para quem tem poder financeiro de poder executar tudo isso, né? O que, infelizmente, é a minoria nesse país, mas é, é uma reflexão, é bom porque a gente faz a reflexão. Diogo? Obrigado, irmão. Boa tarde a todos. Eu estava ansiosamente esperando a expressão financeiro para eu poder intervir na fala e dar o meu comentário, porque eu trabalho os componentes curriculares de matemática e educação financeira, tanto na rede municipal quanto na rede estadual. E esta é uma questão, assim, bastante determinante quando nós fazemos uma análise da evolução do salário mínimo no Brasil, porque boa parte das famílias que nós temos hoje são atendidas nas comunidades escolares são assalariadas, e eu não estou falando de pais e mães empregados ativos, eu estou falando de boa parcela das nossas crianças que são atendidas pelos tios, pelos padrinhos, pelas madrinhas, pelas aposentadorias dos avós, dos avós, cujos pais e as mães muitas vezes são ausentes ou não colaboram com essa subsistência, com esse básico para todas as crianças e adolescentes que a gente atende na comunidade. Então, muitos estudos, por exemplo, da cesta básica, nós fazemos com eles. Quanto que custa as colheres de arroz e feijão que nós nos alimentamos todos os dias? E a cenoura, a batata, né? O alface, alimentos primordiais que nós precisamos, que muitas vezes se complementam ou muitas vezes são substituídos pela alimentação da escola, que já foi muito bem colocado aqui. Qual é esse custo e qual é o acesso que as famílias que compõem as nossas comunidades atendidas hoje têm a todos esses alimentos? Então, quando a professora cita que é uma fala, uma orientação para distintos poderes aquisitivos e financeiros, isto é determinante porque muitas das nossas crianças e adolescentes
não o possuem como seus responsáveis para poder acessar e para poder até mesmo escolher nas prateleiras dos supermercados a melhor opção, a melhor nutrição e o melhor vínculo saudável que eles possam ter. E eles mesmos, muitas vezes, não acompanham os seus responsáveis para poder fazer essas compras, somente tem ali o amparo que os familiares dão, e quando a gente coloca, faz a famosa lista com eles da compra do mercado e compara a cesta básica, aquilo que é necessário, aquilo que é primordial, aquilo que é supérfluo, porque tudo isso influencia no educar financeiramente de todos eles, futuros pais, mães de família, que farão essas listas, que terão a necessidade de administrar os seus salários e hoje ajudam os seus responsáveis a administrar, né? Tendo um equilíbrio com as suas necessidades e com os seus gostos, né? Porque nós precisamos ponderar esse equilíbrio daquilo que é preciso e daquilo que todo mundo deseja, desenvolver essa consciência financeira. Aí nós chegamos em outras grandes linhas complexas de acesso, de permissão, de inclusão propriamente dito. Nós temos na rede municipal os armazéns da família, né? Os armazéns da família, que pela Rua da Cidadania pode ser feito o cadastro, e essas comunidades elas têm acesso a esses produtos que são direcionados para lá de uma maneira que custe menos, que seja possível esse acesso. Mas ainda assim, esta seletividade que chega na mesa do brasileiro, né, das comunidades que são atendidas na escola, e que há essa grande distorção de suprir e termos fartura na mesa da família, com no mínimo 4 integrantes e no mínimo 2 ativos nas escolas, é bastante difícil, é bastante complexa esta situação. Então, a questão financeira, ela vem de encontro com tudo isso que todos nós estamos colocando hoje, porque compõe-se como um fator determinante. Compõe-se como uma relação diretamente proporcional ao acesso, à nutrição, à saúde propriamente dita e à composição de desenvolvimento integral biopsicossocial de todos nós. Bom, Joe, a sua fala é perfeita, né? Quando a gente se propõe a fazer uma fala assim, a gente fala, no meu caso aqui, claro que a gente está pensando em condições ideais. E aí eu vou te falar que ela tem que ter um alcance até para um outro público, que é um público que tem autonomia financeira, que também não faz nada disso, entende? Então, assim, quando a gente fala dos hábitos de vida, estilo de vida, aí a gente pode dividir isso, há uma dicotomia, né? Entre quem tem autonomia financeira e quem não tem. Quem tem também não faz, entende? Porque não tem educação, consciência para isso. Então, isso atinge também a essa população. Agora, quando a gente se dirige à população que não tem suficiência econômica, meu Deus, aí tá, aí é Brasil, né? E aí nós temos que pensar e repensar muitas vezes, né? E não nos iludir que o nosso país, sim, ele é pobre e que nós temos que ter políticas públicas para a pobreza, nós temos que ter alcance coletivo, né, de tudo que a gente faz. E aí, cai no que falou a Denise, o que falou a Cristiane, no amadurecimento, né, o Gilson também comentou, o amadurecimento nosso, né, enquanto cidadãos, de realmente entendermos qual é a meta, que é que as pessoas comam 3 pratos por dia, que se alimentem 3 vezes ao dia. Eu acho que, para mim, é isso. O dia que aparecer um político falando isso para mim, me representa. Então, a gente quer, o que a gente pensa em primeiro, dar alguma base e que essa base seja qualitativa. Então, eu não penso em nada diferente de você, penso exatamente igual, e essa é a minha frustração, é a minha preocupação, mas
Enfim, é uma longa, longa discussão. Só queria fazer um Obrigado. comentário, Laura. A propósito até do que a Denise e o Diogo falaram, não sei se vocês viram, Curitiba foi eleita a cidade mais inteligente do mundo. Parece que entre 180 cidades, mas parece Um que o aspecto critério urbano, de né? qualidade, de nutrição de qualidade nas escolas não foi um dos requisitos, né? Eu Não. acrescentaria o trânsito de Curitiba também não deve ter entrado nessa planilha. Foi um aspecto urbanístico. Professor, posso dar um exemplo do que aconteceu essa semana na nossa escola municipal? Um grupo de educadores finlandeses vieram visitar os projetos da escola, que é o Farol do Saber e Inovação, e o projeto Mãos na Massa, que acontece em contraturnos da escola. 6 horas da manhã, a equipe de jardinagem estava cortando a grama da escola. 8 horas da manhã, uma outra equipe estava fazendo toda a limpeza dos corredores da escola, organizando os armários do Mãos na Massa, para que a fotografia internacional fosse perfeita. E no dia a dia dos corredores da escola, nada disso acontece, porque nós não temos o verdadeiro subsídio, o verdadeiro objetivo para atender as crianças com esses projetos que não se cumpre o verdadeiro fim. Então, o prefeito foi lá nessa semana, né, ele estava representado pelo vice, foi lá, né, receber o título, e aquilo que a gente observa na realidade das escolas é cobrança, dê o índice para continuar sendo melhor, não importa em quais condições, e, e saia na foto perfeita internacional. É isso. Só complementando o que o Diogo falou, é que o ano que vem, Curitiba, é que nós damos aula nas mesmas escolas, nas mesmas turmas, brigamos pelas mesmas coisas, é que o ano que vem, e eles já mandaram a gente buscar nossos direitos lá no núcleo, né, Diogo? Todo final de ano eles mandam a gente buscar os direitos no núcleo. Pois é. E é porque ela vai ser a sede das cidades educadoras do mundo. Então, a partir desse ano, nós já somos obrigados a fazer uma série de projetos para tirar as fotos, para decorar os ambientes que eles estarão. Então, é um faz de conta, como sempre. Agora, o pedagógico mesmo, a criança mesmo, o atendimento da criança, digamos, a obrigatoriedade de nós realmente aprovarmos em massa, 100%, todo mundo, mesmo sabendo que aquela criança precisaria de mais um ano de amadurecimento naquela série, para que ela realmente seja incluída no sistema de aprendizado, isso para eles não tem consideração. E é por isso que eu e o Diogo lutamos dentro das escolas, em projetos interdisciplinares, para que nossas ações alcancem um dia a transdisciplinariedade. Graças a Deus existem você e o Diogo, Denise, e pessoas como vocês. É isso, né? Vocês têm experiência na escola, nós temos experiência no SUS. Hoje eu não trabalho mais com o SUS, mas já trabalhei muito. E cada um opera seu milagre todo dia. Mas mas é individual, né? A gente não consegue fazer isso reverberar. Isso eu acho que cabe uma reflexão mesmo para cada um. Por que que a gente não consegue fazer isso chegar a uma escala maior, né? A gente só consegue fazer o nosso individual ali. Eu acho que de tudo isso tem que, no mínimo, gerar reflexão. Mas como o irmão Green sempre afirma, né? É uma questão de índice de leitura e conscientização. A hora que a população brasileira, porque eu sou professora de português, né? Então, quando eu assisto as aulas do irmão Green, quando eu leio as obras do irmão Green, eu me vejo muito dentro de sala de aula brigando com eles e gritando com eles, e tem que ler, e tem que isso. Vocês têm que saber interpretar o texto, e o texto não é só a palavra escrita. O texto é o Exato. social. São todas as tessituras que compõem a nossa sociedade. Isso é ser um letrado em interpretação de texto. Então, eu me identifico demais com as falas do irmão Green e acredito que esse trabalho é o que tem que ser feito dentro das escolas para melhorar a mentalidade da população brasileira como um todo. Com certeza. Eu não queria botar fogo na conversa, viu? Eu só fiz um comentário.
Mas isso, aproveitando a presença do Mário e da Cristiane, isso é como a gente tem que fazer o exame de rotina, fica uma semana cortando todos os excessos antes de fazer o exame, né? Mais ou menos isso. Fica sem comer 20 Já horas em vez de 10 horas. é o que fizeram na escola do Diogo lá, né? Cortaram todos os excessos. Maquiagem. Não é fácil, né? Mais alguém? E o Mário? O Mário está quietão, hein, Mário? É, Mário. Está relaxando hoje, né? Não, estou só ouvindo, assim. Acho que foi uma apresentação sequencial didática muito boa. A Laura reclama que a gente está explorando, mas aqui o potencial é imenso. Então ela tem que falar mesmo, não dá para se fugir que não gosta do Zoom. Eu também não gostava do Zoom, né? Do StreamYard, a gente aprendeu, né? Ia fazer o quê, né? Eu não tinha jeito. Só um comentário assim que eu acho que vale a pena. A Laura levantou bem, né? Eu acho que assim, o que a gente pode fazer? Não vamos mudar o mundo a curto prazo, infelizmente, a gente gostaria, mas eu gostei de uma palavra que ela falou que é contaminar o mundo, né? Acho que esse desafio como espírita, acho que a gente tem, né? Primeira coisa, mudar o nosso pensamento, nossa linguagem, nosso comportamento. A gente fazendo isso, eu acho que a gente é exemplo. E sendo exemplo, a gente consegue contaminar. Contaminar quem? Quem está perto da gente, né? E a gente acredita, eu acho que aí faz parte da ideia de ser religioso, que a gente consegue mudar um pouquinho a mentalidade, né? Denise falou bem, muda um pouco a mentalidade, muda um pouco a massa crítica, e isso consegue, com o tempo, sustentar comportamentos sociais mais amplos. Não é fácil, não é simples. Eu vou dar um exemplo. Há 40 anos atrás, eu achava que era o único cara que não comia carne fora da Índia, né? Daí você saía, era impossível, né? Se perguntava, eu não como carne. Beleza, vou fazer um omelete para você. Ele trazia, claro, tinha presunto. Mas, meu senhor, presunto não é carne? Então vou pôr bacon. Não! Né? Frango? Não. Então peixe o senhor come também? Não, né? Hoje, graças a Deus, eu me sinto ultrapassado, né? Porque eu vou lá, eu sou vegetariano. Então o senhor é vegano? Não, não, não sou vegano, sou vegetariano. Ah, não, vegetariano já está demodé, ou passado, já mudou, né? Então houve uma mudança muito grande. Um exemplo que eu gosto, não sei como está agora, tá? Mas durante muito tempo eu trabalhava ali no lar escola, com a parte da pediatria. Uma das grandes crises lá que a gente teve foi convencer as nutricionistas que não precisava da carne para as crianças e que elas estariam bem nutridas, né? Aí tive que ir lá estudar, né? Ricardo, era Miraíta, que estava lá, né? Então, no sentido de que a cozinha do lar escola ela conseguiu atender mais ou menos, né? Acho que agora está com a Regina Perna, talvez Denise, o Diogo, talvez valesse a pena dar uma conversada lá com ela, e eu tenho a impressão que, apesar das dificuldades, das imensas limitações, elas conseguem fazer uma alimentação de qualidade, dentro do possível, claro, sem dúvida nenhuma, mas eu tenho a impressão que lá elas conseguem se aproximar. É a perfeita alimentação? Não, né? Mas eu acho que é a alimentação possível, e aí é por contaminação, né? Quem que é o, na ECB é o grande contaminador, né? É o irmão Green, é isso aí mesmo, Denise, e o irmão Leocádio, são os grandes contaminadores, né? Acho que a gente pensa um pouco o que a gente pensa hoje, porque a gente humildemente tenta replicar um pouco essas ideias, né? Em nutrição, em saúde, essa coisa toda. Não é fácil, não é simples, né? Mas eu acho que em relação à nutrição, em relação à qualidade de saúde, acho que muita coisa tem mudado. Um outro exemplo básico, simples, né? Era impossível você imaginar que o tabaco não seria controlado. Acho que 50%, 60% da população fumavam, né? Aí quem é um pouco mais antigo, todos os atores de Hollywood fumavam. Meu pai falava que fumava porque na adolescência era a afirmação máxima, né, fumar. Hoje, eu acho que 10%, 12%, se tanto, fumam. Então, você vê como a gente conseguiu reduzir uma realidade. Então, difícil, leva tempo, mas a gente, eu acho que tem que tentar enfrentar, né, esse desafio da gente como médium, ser o agenciador do novo no social, né, a Laura colocou bem, cheio de desafio,
vamos manter os gregos adoram o que a Laura falou, eles chamam de ataraxia, que é o que? Essa serenidade, né? Essa tranquilidade interior que faz com que olhe aquela onda do tsunami se aproximando e eu respire fundo e consiga manter a coerência com os meus princípios e os meus valores, né? Não é fácil, mas eu acho que vale a pena a gente usar o reforço de mentalidade da casa, que é um núcleozinho ali, né? E tentar aos poucos ir difundindo, né? Câmbio, obrigado aí pelo tempo. Felizmente, né, Mário? Uma nova praga na praça aí é o tal do cigarro eletrônico que está crescendo muito entre os jovens, né? Tem até tem uma série no Netflix, Vapes, se eu não me engano. Se puderem ver, é muito interessante, tá? Muito interessante. Mas e tem aquela... preocupante. Eles dão volta por cima. Aí primeiro era o cigarro comum, depois era o com filtro, depois era o com sabor, depois com baixo teor de nicotina, agora é com o eletrônico. Sempre algum tipo de desculpa para manter o ganho, o pessoal vai inventando, né? Outra série interessante é essa sobre drogadição nos Estados Unidos. Tem uma série, não sei se é na Netflix e tal, sobre derivados dos ópios, né? Não me lembro o nome qual que é. Também é muito interessante. Então, qual que é o nome? Canóbia, aquela droga nova. Isso, então acho que vale a pena estar sempre dando uma olhada. É bem isso. Então, sempre não deu aqui, tenta lá, e vai tentando contaminar a juventude, né? Bom, Laura, se não tiver mais alguém querendo fazer alguma consideração, você pode fazer as considerações finais. Bom, é sempre o ambiente de perguntas é muito enriquecedor, né? A gente, quando faz essa reflexão, claro que a gente pensa sempre no mundo ideal, mas a gente está pensando no indivíduo. Como eu falei, é triste pensar que mesmo quem tem acesso não faz. Então, a gente tem que fazer faz parte desse processo de autoconhecimento e autoeducação e disciplina, perseguir esses objetivos. Não é fácil, exige muito de nós, muito empenho, inclusive, né? Conciliar com tudo que a vida pede de nós é bastante, mas, assim, sempre que a gente consegue ir agregando alguns desses elementos, eu posso garantir para vocês, assim, pela vivência minha de vida, das pessoas que eu observo, dos pacientes que eu acompanho, sempre que a gente agrega esses elementos, a qualidade de vida, ela sobe muito. E a qualidade de vida para nós espíritas, ela é importante exatamente para as conquistas evolutivas. E dentre essas conquistas evolutivas, a gente pode inserir essa preocupação social, essa consciência social do alcance de que todo mundo tem direito a ter tudo isso. Então, eu acho que quanto melhor a gente estiver, mais vívido, né, mais saudável, com um cérebro pensante, um intelecto bem nutrido, melhor a gente pode ser agente do novo. E eu acho que aí a gente tentar juntar as pontas de tudo que foi falado aqui, né? A gente tem mais ânimo para perseguir esses objetivos. Mas agradeço, né? Mário, eu sobrevivi ao mundo eletrônico, tecnológico. Rui, obrigada pelo suporte. E obrigada a todos pela presença, de estarem aqui até agora, pelas contribuições que foram excelentes. Obrigada. Nós que agradecemos, Laura, a tua contribuição e a tua disponibilidade. Agradeço a presença de todos e até a próxima semana.